Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, no estado do Rio. E criei este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Presos pelo Pecado, Libertos pela Graça. E ela está baseada em 2 versículos de 2 cartas diferentes escritas pelo apóstolo Paulo. O primeiro versículo que vamos ler está em Gálatas, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. O segundo versículo está na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 32, em que nós lemos o seguinte, e torna mais claro o sentido do versículo de Gálatas. Diz assim, Romanos 11, 32. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Tanto na carta aos Gálatas como na carta aos Romanos, Paulo está falando do mesmo assunto, da universalidade do pecado e da universalidade da graça de Deus. Por isso, o título da nossa mensagem, baseada no versículo de Gálatas. As Escrituras dizem que nós estamos presos pelo pecado. Romanos diz que nós somos encerrados debaixo da desobediência, colocados por Deus debaixo da desobediência, isto é, do pecado. Mas nós somos libertados quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E Paulo diz aos Romanos que Deus encerrou todos, colocou todos debaixo da desobediência, isto é, do pecado, para que pudesse ter misericórdia de todos. Então, estamos, por um lado, presos pelo pecado e, por outro lado, podemos ser libertos pela graça. Quando Paulo fala que estamos presos pelo pecado, ele está falando 3 coisas. Primeiro, todos somos iguais perante Deus. O pecado nos nivela a todos. Declaração conhecidíssima de Paulo, na mesma carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e estão expulsos da presença de Deus, quer dizer, foram destituídos da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Isso é declaração insofismável da palavra de Deus e que pode ser comprovada na experiência humana. A segunda coisa que Paulo está dizendo que nós somos presos pelo pecado é que Deus não trabalha com privilégios ou com méritos pessoais. Deus não tem favoritos. Todos nós estamos na mesma condição diante dele. Então, eu posso ser religioso, posso pertencer a uma igreja, posso ser doutor, posso ser rico, posso ser poderoso, posso ser autoridade, posso ser o que for, mas isso não vale nada diante de Deus. Diante de Deus não há nenhum mérito humano, não há nada que nós possamos apresentar a Deus que nos traga algum favoritismo, alguma
predileção diante de Deus. A terceira coisa é que nós estamos presos pelo pecado porque estamos condenados à mesma pena. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Nesses dois versículos que estão servindo de base para a nossa mensagem, a ideia é de que todos os homens estão encerrados na prisão. Imagine, né, alguém que está na prisão, aquela que tem o corredor da morte. Todos nós estamos no corredor da morte. Todos nós estamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Quando Paulo usa essa figura do salário, ele está dizendo que o único mérito que nós temos pelo pecado, o único mérito que nós temos pela desobediência é a morte. Salário é algo que você recebe em paga do seu trabalho. Então, o que é que você fez para receber a morte? Você é um pecador. Estamos presos pelo pecado. O pecado nos nivela a todos diante de Deus. O pecado nos deixa sem nenhum mérito diante de Deus. O pecado nos condena à morte. Mas podemos ser todos libertos pela graça. Presos pelo pecado, mas libertos pela graça. Deus nos colocou debaixo do pecado para exercer sua graça, sua misericórdia, sua compaixão para conosco. E aí, novamente, nós podemos dizer que todos são iguais perante Deus pelo fato de que todos nós precisamos da graça de Deus. E Deus oferece essa graça a todos nós. Graça é um favor imerecido. Essa é a definição mais simples de graça. É algo que nós não merecemos. Porque Deus não tem favoritos. E por isso mesmo, o que Deus fez? Pela graça, Ele ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Não há outro meio de salvação. O apóstolo Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele disse: em nenhum outro há salvação. E Paulo diz: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dizia Paulo, dos quais eu sou o pior. Vejam bem, Paulo, aquele que é chamado de santo, e deu inclusive o nome à grande cidade do Brasil, São Paulo, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. Então imagine nós, todos nós somos pecadores. Por isso, todos nós precisamos da graça de Deus. Por isso, todos nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo feito por nós na cruz do Calvário. Deus nos amou de um modo tão magnífico, extraordinário, que Ele deu o seu Filho para que, crendo nele, nós possamos receber a vida eterna. E é isso que diz a segunda parte do versículo de Romanos 6, 23. A primeira parte diz: o salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte diz o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Novamente aí nós temos a graça presente. Quando diz dom gratuito, é uma redundância. Se é dom, já é gratuito, mas Paulo enfatiza isso para dizer que realmente é algo que Deus nos dá, porque nós não podemos ter por nós mesmos, não podemos merecer. Então é algo que Deus nos dá.
podemos ser libertos pela graça. Qualquer um de nós, todos nós. Infelizmente, há pessoas que, baseadas nesse versículo 32 do capítulo 11 de Romanos, advogam que a salvação é universal. Não, a graça é universal. O pecado é universal. A graça é universal. Mas a salvação não. A salvação é só para aquele que crê. Essa é a condição de Deus. Infelizmente, nem todos serão salvos, né? Uma pessoa perguntou a Jesus: são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu indiretamente a essa pergunta, dizendo que a porta é estreita e o caminho é estreito para Deus. Então, qual é a porta e qual é o caminho? É Ele, Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de você se reconciliar com Deus, de você receber a vida eterna, de você ser liberto da sua prisão, de você ser liberto da condenação da morte por causa do seu pecado, é aceitando Jesus como seu Salvador. Portanto, aceite a Jesus, creia nele para ser liberto. Você pode estar preso pelo pecado, mas você pode ser liberto pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.